Pessoal, peço desculpas a todos, mas eu acabei tentando trocar a minha internet aqui do prédio pelo 4G e estressou. Mas agora eu estou voltando. Vou ver se eu consigo chamar os meninos. Tá aqui. Enquanto isso eu vou falando aqui. O Calvo daqui a pouco entra também. Agora vem. O Adriano Calvo, liberar. François, desculpa. Eu fui tentar trocar o meu 3G, o meu 4G, eu estava no prédio, troquei, travou tudo. Agora sim, agora vai. Estamos de volta. Deu certo agora? Deu, agora deu. Não vou nem explicar o que eu fiz, fiz uma besteira oceânica aqui. Meninos, boa noite, saudades de vocês. Ainda estamos nesta condição online, onde nós nos falamos no nosso grupo secreto ali, aquela coisa meio subliminar, digamos assim, ou até mesmo, como é que eu posso falar? Esqueci o nome dos caras, os Illuminatis, né? Que fica aquele papo entre nós ali, morre ali, né? Isso é ótimo. Mas hoje, né, chamei o Calvo, que é o nosso psicólogo de plantão, e o François, que é um livre pensador, podemos dizer assim. A profissão dele vai ficar obscura, a gente não vai trazer hoje. Numa próxima live a gente fala o que ele faz. Ele é um cara que está por dentro de muita condição social e tal. Ele é meio sociólogo, meio madeira, meio alvenaria, podemos dizer assim. Mas hoje, essa noite agradável, não está tão frio, acompanhado do Adriano Calvo, psicólogo, e o François, nosso livre pensador, vamos trazer um tema que ainda cabe muita discussão dentro do nosso país que não tem um entendimento tão aprofundado dessa condição da eutanásia, que nada mais, nada menos é uma forma obscura dentro da saúde ainda. É uma prática onde se abrevia, nós não, né? Onde se abrevia a vida de alguém, onde uma pessoa que tem uma doença incurável ou crônica, podemos chamar, tipo HIV positivo, já transformado em SIDA, já sendo uma AIDS, podemos dizer assim, ou mesmo um câncer que esteja avançado, com metástase, e o indivíduo pede, né, que alguém ajude ele tirando a própria vida. E aí vamos também trazer o filme Mar Adentro, que é uma história real, do espanhol, onde o cara ficou tetraplégico, o indivíduo ficou tetraplégico e viveu 20 e poucos anos em cima de uma cama, que é algo bem complicado, e eu penso, e me coloco no lugar dele, e não consigo alcançar o que é ficar preso a uma cama 20 e poucos anos. Calvo, seja bem-vindo, diga algumas palavras. Muito obrigado, mais uma vez, junto com os amigos, sempre nessas lives da quarta-feira, acabamos pulando por assuntos maiores, né, relacionados à vida particular das pessoas na semana passada, mas hoje estamos firmes e fortes aqui. Vocês trabalham pra caramba, que eu sei. François, Cristiano François. Boa noite a todos aí. Um prazer estar aqui de novo. Hoje eu vim basicamente para comentar o filme, que é um filme maravilhoso, apesar do tema ser pesado. Quem não viu, recomendo que veja, porque, em minha opinião pessoal, foi muito bem desenvolvido. E apesar de parecer que talvez tivesse um aspecto negativo, foi levado com certa leveza e tem momentos até que o cara consegue rir. Né? É isso. Mas vamos lá então, vamos conceituar o que é eutanásia. Pessoal, basicamente eu ministro aulas numa escola técnica, vou fazer propaganda da minha escola agora. Eu ministro aulas na Unipax, uma escola de enfermagem em São Leopoldo, em Esteio, desculpa. São Leopoldo mora minha filha, estou pensando na minha filha. E é uma escola onde eu ministro aulas e eu, dentro da psicologia e da ética, a psicologia aplicada à ética, eu vou trazer sempre esses temas relacionados à morte. Porque dentro do hospital você trabalha com isso, você vivencia essa condição a todo momento. E a eutanásia, distanásia, ortotanásia, não que isso vá acontecer, nós precisamos ter um entendimento como profissional da área da saúde. E a eutanásia, basicamente, digamos, 2 pontos, no Brasil é crime.
em qualquer lugar do mundo será crime. Mas nós temos as exceções, aonde vamos discorrer aqui na live logo mais. Então, basicamente, a eutanásia é você abreviar, subtrair a vida de alguém que está doente e não tem mais possibilidades de cura. Todos nós, em algum momento, vamos morrer. Se alguém acha aí, eu vou deixar o pessoal triste agora. Ah, a vida é para sempre, a vida é linda, o amor é belo, mas a morte é libertadora, eu posso dizer. Em muitos momentos, trabalhando dentro de hospital, vi pessoas sofrendo que a única saída era a morte. E aí começa a se pensar em inúmeras coisas. Eu nunca estive do outro lado de estar morrendo, mas imagino e não alcanço o sofrimento de quem está morrendo. Como é saber que não vai estar aqui amanhã? Não vai, digamos, participar de um churrasco em família, ou mesmo eu, no grupo dos colegas ali, amados do Rondon, não vou estar falando lá. E também a minha falta vai fazer eles sofrer. Então a eutanásia traz essa condição de pensar, de imaginar que somos limitados. Não vou nem falar agora de Martin Heidegger, que é um filósofo que trabalha essa condição da finitude dentro do livro chamado Ser e Tempo. Ele que fala no Dasein, né, no ser aí, no ser em si, no ser uno, né, no ser singular. Eu vou parar por aqui, porque senão eu não paro de falar. Eu vou passar para o Calvo, que está me olhando com uma cara tipo, deixa eu começar a comentar. Calvo, fale, traz alguma experiência pessoal dentro das questões de finitude para nós. A gente tem se especializado a trazer assuntos, nosso amigo François acaba de cair, daqui a pouquinho ele volta. Fica atento aí na solicitação da entrada dele, tá? Quando ele solicitar, ele clica de novo. Tô de olho. Mas a gente tem se especializado em assuntos um tanto não convencionais, né? A gente já falou sobre psicopatias, a gente já falou sobre psicopatas e outros assuntos um tanto quanto polêmicos. E hoje a gente vai falar de mais um deles, né? Vamos falar de eutanásia, mas sempre de uma forma filosófica, psicológica e com um pouco de pitadas de humor, por que não? Porque a vida não precisa ser uma desgraça completa, né? A gente aprende a rir das nossas mazelas. Mas para não falar que é um assunto muito distante, a eutanásia, né? Eu vou dar um exemplo aqui, vou começar a minha fala dando um exemplo, já para dar uma quebrada de gelo, para que as pessoas tenham um pouco mais de noção do que a gente está falando e de que não é um assunto tão longe delas. A gente pratica eutanásia diariamente no Brasil, de uma forma legal, legalizada, e a gente está aprendendo cada vez mais com este método, que é a eutanásia dos nossos pets, dos nossos cães, dos nossos gatos. E é um momento de sofrimento, mas é um momento onde é um momento de amor, onde a gente abrevia a dor daquele ser muito amado por nós, né? Por diversos motivos, por uma condição física. Às vezes nosso cachorro ali e gato tem uma doença onde dá uma paralisia total, ou ele para de se alimentar, para de evacuar, ou então ele começa a gritar de muita dor, ou então quando o tratamento financeiramente é inviável, aquela família ama muito o seu pet, mas não tem condições de arcar com as despesas, porque é um tratamento caríssimo, tratar um câncer, fazer uma intervenção cirúrgica. E então, em muitos momentos, é lançada a mão da eutanásia animal. E isso a gente vai discutir hoje de noite, só que em relação a nós, né, aos seres humanos. Não querendo comparar a gente com animais, mas já comparando também com aquele momento em si de dor, de limitação física, porque o sofrimento não é só do enfermo. O sofrimento é do enfermo e de toda a família. Como tu falaste na tua fala inaugural,
os amigos também sofrem, né? Todo mundo que está em volta daquela pessoa que eles amam, estão sofrendo por ver ele preso numa cama, ele preso numa doença terminal, ele preso num estado físico, psicológico, que a gente sabe cientificamente que não vai ter uma melhora. Então, nesses casos, em alguns países, no Brasil não, mas em alguns países é autorizado, digamos assim, o suicídio assistido, que é uma das outras colocações que se põem frente a este momento da pessoa, né? Não é uma coisa deliberada, a pessoa vai lá na ferragem, compra o veneno e toma, e não é isso. Isso é suicídio. Existe protocolos e essas pessoas estão assistidas por médicos, por uma equipe clínica, para que seja feita da forma correta, seguindo preceitos clínicos científicos. E mais adiante a gente vai falar de outros preceitos religiosos, se der tempo também, né? Bom, o François está mandando mensagem que ele está com dificuldade, ele vai resetar e vai tentar entrar novamente. Mas assim, já que tu trouxe, né, Calvo, vou fazer uma homenagem a uma cachorrinha da minha filha que faleceu semana passada. Eu já tive o desprazer de ter que cometer a eutanásia em cachorros pela terceira vez. Eu tive 2 pitbulls, né? Eu tive o Kimo, que teve câncer generalizado, tive que fazer uma dor terrível, assim, a gente não... Tu faz não querendo fazer. Depois a filha dele, que é minha filha, pegou também, teve o mesmo câncer, também tivemos que fazer eutanásia. E agora, semana passada, faleceu a Babi, que é uma cadelinha de quase 20 anos. Nós pegamos ela da rua, eu era vigilante na Ubra, eu era segurança aqui na Ubra, quando eu estudava psicologia, e apareceu, minha filha queria uma cadelinha, eu tirei foto, enviei para minha ex-esposa, e ela, pai, eu quero, né? E aí peguei ali, nós não sabíamos a idade, tinha uns 2 anos, e com a minha filha, ela estava já há 17 anos. E aí já, né, muito debilitada, já estava cega de um olho, aquela coisa toda, e aí a Patrícia, a mãe dela, acabou me chamando, olha, tá ruim a coisa aqui, o que vamos fazer aí? Levou num veterinário, verificou lá, disse, olha, não tem mais, começou a parar os órgãos, aquela coisa toda, e a gente faz não querendo fazer. Né? A minha filha entendeu que era necessário ela não sofrer mais, mas não aceitou, e tu tem o direito de não aceitar. Então, imagina se num animalzinho você já tem esse sofrimento, imagina em uma pessoa. Né? Por mais que alguns vão me condenar agora, Marcelo, tu não está dando valor aos animais. Pessoal, a vida humana ela é mais pesada. Né? Eu trabalhei em hospitais durante muito tempo. E eu me apaixonei pelo fenômeno da morte. Hoje eu faço mestrado em teologia e eu estudo o fenômeno da morte. O porquê das pessoas resistirem a aceitar a morte como algo natural da vida. A morte faz parte do ciclo de nossas vidas. Eu costumo sempre dar um exemplo que as pessoas... Bom, vocês vão me odiar hoje, né? Quem está na live ou vai assistir depois não vai olhar mais live alguma. Mas também azar, eu vou falar a verdade. O sol nasce e se põe. Na verdade, o sol nasce todos os dias e morre todos os dias. Só ele consegue fazer isso. Essa magia, né? Essa alakazam, eu vou morrer, vou voltar. E aí nós temos que fugir da palavra morte. Eu lembro que quando eu ministrei aulas agora na casa da minha mãe, eu estava morando em Cidreira, agora que eu voltei para Canoas, e eu ministrava algumas aulas dali, e ela ficava escutando as minhas aulas online, e ela dizia assim, mas tu fala a palavra morte. Ela batia na madeira 3 vezes, e eu dizia, mãe, não é batendo na madeira que alguém não vai morrer, que alguém, né, vai se livrar da morte. A morte é algo natural, ela ronda as nossas vidas. Ela faz parte da nossa vida todos os dias. Quando eu acordo, tomo banho, escovo os dentes, eu tomo café no meu serviço e eu pego o meu carro e vou trabalhar, quando eu passo pela Ubra aqui, alguém atravessar o sinal vermelho e dar de cara no meu carro e eu morrer. Ela está presente a todo momento. Nós precisamos falar mais sobre morte, porque falar de morte é falar de vida. Muitas vezes diminuir algumas ansiedades e tensões que nós temos no nosso dia a dia,
Ó, o Jaime já está mandando uma mensagem. Jaime, abração, Jaime. Próxima live eu vou te buscar. Então, assim, nós acabamos negando algo que é natural, né, do nosso viver e do nosso morrer. Claro que a morte tu vai ter um momento apenas, singular mesmo. Se existe um momento singular, é a morte. Tu vai conseguir fazer apenas uma vez. Não tem outra vez. O homem, até antes da live, nós estávamos conversando. Calvo, desculpa, hoje é o meu tema, eu vou acabar me passando. Mas assim, ó, inúmeras vezes, hoje o homem consegue escolher o momento que o filho vai nascer. A minha filha vai nascer dia 24 de dezembro, às 21 horas, porque depois eu vou fazer o brinde. Cara, tu escolhe o viver, o nascer. Tu escolhe o momento que o filho vai nascer. Mas o homem jamais vai conseguir escolher o momento da morte. O momento da morte, se tu estiver escolhendo, você está cometendo um crime, um assassinato. Então, entramos para uma próxima live, a ortotanásia, que é o momento correto, o momento natural da morte de alguém, onde o indivíduo, eu tenho que aceitar que ele vai cessar. O que é a morte? É a cessação da respiração humana. Onde o indivíduo para de respirar. Onde o indivíduo não tem mais vida. Se tem uma pós-vida, eu não sei. Eu que faço mestrado em teologia, estou lendo muito sobre religião hoje, é uma outra condição. Mas, basicamente, hoje, né, nós sabemos que a morte é algo inesperado e até recusado pela sociedade. É visto como algo ruim. Eu discordo. Eu vi inúmeras vezes dentro do hospital alguém sofrer com muitas dores, alguém que não tem mais cura de uma doença crônica, alguém que está dizendo, socorro, eu quero alívio, eu quero parar de sofrer. Mas o egoísmo nosso, que está ali, entre aspas, vivo ainda, e um dia vai ser eu que estarei ali, diz assim, eu quero mais uns segundos com meu pai, eu quero mais uma semana com meu pai, eu quero mais um mês com meu pai. Tá, mas o teu pai vai sofrer esses segundos, semanas, meses daqui a pouco. Não vale a pena. Deixa ele, uma frase que eu não gosto, descansar. A pessoa vai descansar. Eu não sei se vai descansar, eu não sei o que tem depois da morte, mas ele vai parar de sofrer. Isso é o que interessa, né? Olha aí, o Luciano Fon pedindo live sobre jiu-jitsu, cara. Fon, a gente vai pensar no caso ainda, com certeza. Mas assim, ó... Mortes no jiu-jitsu. Pois é, e ó, tivemos, né? Tivemos, eu vou comentar isso. Tem sim. Mas porque o cara causou, não porque o jiu-jitsu seja um esporte violento. É bem light mesmo. Eu pratico. E então, assim, ó, nessa condição da morte, ela vai trazer um alívio para quem está sofrendo. E nós temos que nos colocar, a empatia de se colocar no lugar desse indivíduo, aonde ele está sofrendo. Boa noite, Lefa. Aonde ele está sofrendo, ele tem que parar de sofrer. E a morte vem para trazer esse alívio, esta condição de parar o sofrimento. Então, a eutanásia no Brasil, eu concordo que tem que continuar sendo crime, e na Europa tem países que trabalham a condição do pedido de eutanásia, que é o filme que nós vimos, e ele foi negado, porque o cara ficou tetraplégico e tinha vida, ele era um cara inteligente, muito articulado, muito bem afeiçoado, um cara bonito mesmo, né? Que a mulherada caía de pau em cima do cara, né? Não é o nosso caso, né, Calvo? Nós já estamos... Filme Mar Adentro. Mar Adentro, filme Mar Adentro. E o cara era um cara que, enfim, tinha uma vida fabulosa. E do nada teve um acidente. Do nada não, teve um acidente e acabou ficando tetraplégico. 20 e poucos anos numa cama, sofrendo demais. E aí resolveu que para ele terminou, ele queria morrer, ele queria um sossego, ele queria um descanso, ele queria um desenlace, digamos assim, né? Falando de espiritismo agora, mas não aceitaram. E ele pediu ajuda aos amigos que fizeram toda uma situação onde cada amigo fez uma condição, fez uma situação ali para ajudar ele. Um comprou o veneno, o outro levou o veneno até o hospital, o outro abriu o pacote do veneno, o outro colocou dentro do copo, veio o outro e colocou água, veio o outro e colocou um canudo, veio o outro e ajustou o copo. Então, assim, ele mesmo, quando ele fala, dizendo ao juiz que eles não podem culpar alguém, porque os amigos ajudaram ele a se libertar, ele teria que culpar muitas mãos.
que fizeram todo esse contexto. E foi a escolha dele de se libertar. De alguma forma, eu vejo que se libertou realmente. Eu me colocando no lugar dele, numa condição dessas, de ficar acamado 20 e poucos anos, deve ser um sofrimento muito pesado. Né? E ele conseguiu se libertar. Foi uma escolha dele, eu não estou condenando e muito menos protegendo, uma escolha. A vida é feita de escolhas. Eu escolho ser colorado, mentira, meu pai fez eu escolher, o Calvo é gremista, mas nós escolhemos casar com alguém, seguirmos solteiros, fazer psicologia, filosofia, direito, engenharia e por aí vai. Né? Ou até mesmo fazer uma live. Moreno trancou o seu vídeo. Tá parado. Tá parado meu vídeo? Voltou agora. Voltou? Pois Tu parou na parte do gremista. Não, eu estava falando nessa condição das escolhas, né? Nós escolhemos ser gremistas colorados, engenheiro, psicólogo, farmacêutico, atuário, filósofo, e por aí vai. Né? A vida é feita de escolhas. E essas escolhas vão fazer diferença nas nossas vidas, né? Ou escolhas erradas, e pagamos por isso, ou escolhas mais cotidianas que vão nos fazer ter uma vida mais comum, digamos assim. Calvo, vou parar de falar agora. O François não voltou. Não, mas tua fala sempre é muito potente e a gente tem que valorizar essas falas potentes, que é um momento de introspecção da pessoa, onde ela traz realmente os seus sentimentos. E eu vi na hora, no início da tua fala ali, tu falou dos teus pets, né, que tu tem que fazer eutanásia, toda a emoção no teu osso tu demonstrou. Então, este assunto, este processo, este procedimento, ele mexe com as emoções. Ele mexe com muita coisa, ele mexe com sentimentos, mexe com vidas, mexe com a morte, mexe com destinos de pessoas, tanto as que foram quanto as que ficaram. Então, a gente tem que... Quando perguntam assim para vocês, tu é a favor ou contra a eutanásia? Eu não sou nem a favor nem contra. Eu respeito a decisão da pessoa em não querer se manter naquela situação, né, de doença, de dor, de sofrimento. Eu acredito que a pessoa tem que ter a sua escolha. Mas isso ainda é visto de uma forma muito moral. A moral, ela acaba trancando alguns processos que a gente vê como um processo da escolha, um processo de respeito à decisão daquela pessoa ali. E por que a gente age desse jeito? A gente tem alguns freios morais, sociais, né? Alguns dogmas religiosos, alguns freios culturais de determinadas sociedades, que às vezes nem permite tocar em determinados assuntos, não pode nem pensar, não pode falar determinadas palavras. Eu não tenho praticamente nenhum desses freios aí. Eu falo, acredito eu, de todos os assuntos. E por que não falar também da finitude, né? Eu tive um acidente grave de moto em 2012, onde eu dei sorte. Eu poderia já não estar mais presente aqui desde aquela data. Há 9 anos atrás, eu caí de moto na BR-116, quebrei um braço. Na verdade, quebrei os 2 braços, mas o esquerdo foi mais grave. Quebrou em várias partes, assim, o osso, acho que em 12 partes. Então, eu tô com 9 parafusos no braço e uma dobradiça no cotovelo. Mas eu dei sorte. Eu dei sorte porque foi só osso. Nem tendão atingiu. Eu tô com os movimentos normais dos dedos do braço, apesar de ter ficado um pouquinho mais limitada a extensão dele, mas eu tô bem. Mas assim como eu tô bem falando com vocês agora, eu poderia ter morrido naquele momento lá. Poderia ter deixado minhas filhas órfãs de pai, o sofrimento que ia ser a vida delas. A minha esposa, na época, ia ficar com uma pensãozinha magra, ia deixar todo mundo ferrado. Pior ainda se eu tivesse ficado em cima de uma cama, agonizando, vegetando. Eu acredito que o sofrimento seria pior ainda. Então, por que vão me tirar o
o direito de escolher o destino que eu quero dar para o resto de vida que me sobrou a partir de uma tragédia, né? Tem pessoas que, no exemplo que tu trouxe, no exemplo do filme Mar Adentro também, a pessoa ficou 20 e tantos anos vegetativa em cima de uma cama. Que vida leva uma pessoa dessas? Por que que as pessoas ainda proíbem? Por que que as pessoas se envolvem no destino se não são elas que estão vivendo aquela dor, se não são elas os parentes daquela pessoa que está ali sofrendo em cima da cama? Eu não vejo muito sentido nisso. Então, o meu papel é respeitar e não julgar se a pessoa está fazendo certo ou se a pessoa está fazendo errado. Eu não gostaria que ninguém apontasse o dedo para mim se eu estivesse vegetando em cima de uma cama, falando que o meu destino era vegetar ad eterno em cima daquela cama, porque eu preciso respeitar o fluxo da vida e é Deus que vai escolher. Eu não posso brincar de Deus e eu determinar o fim da minha vida. Poxa, sou eu que estou sofrendo, sou eu que estou sentindo dor, é a minha família que está sofrendo. Então, quem tem a lucidez para fazer o cálculo devido, a organização da sua vida, as despedidas necessárias, por que não? Né? Então, no Brasil, não existe ainda no Código Penal o crime de eutanásia, mas existe o crime de homicídio. E a pessoa que comete ou que facilita a morte de outrem, ela pratica o crime de homicídio. Será que é o caminho? A tua fala me traz alguns questionamentos pessoais até, e de tudo que eu já trabalhei. Eu sempre costumo começar as aulas falando sobre o tema da morte, que o cara vai para o hospital antes. Ou daqui a pouco morre num acidente de carro, morre em casa. E eu não quero me estender, que senão eu não vou calar a boca hoje. Mas ninguém escolhe ir para o hospital do nada. Tu não faz assim, ó, vou fazer minhas malas e ligo, Calbo, eu vou passar 10 dias no hospital. Tu vai me dizer, Marcelo, Moreno, tu tá louco? O que tu quer no hospital? Não, Calbo, é que é o seguinte, eu descobri que eu tô com um câncer no cérebro, não tô pensando direito, e eu tenho que ir lá me tratar, né? Chego lá, tu não escolhe ir para o hospital. Tu vai para o hospital na marra, né? Tu descobre que tá com uma doença, tu tem que te internar. Tu vai lá fazer uma... Tu tá com uma dor na lateral, daqui a pouco, no teu estômago. Chega lá, é um câncer. E aí cai tudo por terra. Tu te apega às coisas mais ridículas possíveis. Vou dar um exemplo. Eu vou fazer uma propaganda agora. Espero que eles, daqui a pouco, nos patrocinem. Cara, eu não posso morrer. Eu tenho que pagar a prestação da Renner. Tá atrasado. Como é que eu vou parar de pagar a Renner? Tu vai te apegar a coisas assim absurdas para não morrer. Mas na verdade não é isso. O que vai te bater, ao menos eu vi dentro do hospital, é as pessoas dizerem assim, ó, eu tenho que pagar a Renner ainda. E daqui a pouco ela fala assim, o meu filho, a minha esposa, o meu pai, o meu cachorro. O que te bate é a emoção. O que vale nessa vida ela tem um peso emocional, ela não tem peso de segurar, ela é abstrata. Tu pode abraçar o teu filho, mas o que o teu filho te proporciona de emoção, ou a minha filha igual, é algo imensurável. Eu não tenho como mensurar esse prazer de ter o meu filho. E amanhã eu não vou mais ver ele. Eu vou morrer. Alguns falaram ali agora, as pessoas escondem. Eu acho que a Patrícia falou que as pessoas escondem. O Lefa também falou que concorda a pessoa escolher o parar o sofrimento, e eu concordo com ele também. Porque assim, ó, daqui a pouco tu tá fazendo as outras pessoas sofrer também. Cara, tu vai todo dia pro hospital, tu gasta estacionamento, tu gasta o lanche, tu gasta gasolina, tu tem o sofrimento de ver o teu igual, o teu irmão sofrer de dor e não conseguir nem falar contigo porque tá morrendo de dor e a morfina já não ajuda mais. Tramadol, dipirona, morfina não ajuda. E aí tu tá vendo teu pai sofrer e as pessoas têm olha o cuidado que eu vou ter para falar isso agora. As pessoas têm uma resistência em dizer assim, cara, eu prefiro que meu pai se vá. Eu não vou nem falar na palavra morte. Eu prefiro que meu pai vá descansar.
E as pessoas condenam as pessoas que dizem isso. Eu quero meu pai sem sofrer. A morte não é algo ruim. A morte, inúmeras vezes, ela vem para salvar a dor. Ninguém gosta de ter dor, cara. Ninguém gosta de... Tu já cortou uma cebola e daqui a pouco tu cortou o teu dedo? Aquela serrinha de cozinha ali é terrível. Tu sente algo assim que sobe a coluna até o cérebro. Tu fala, cara, o que é isso? Tu imagina uma dor dessas contínua no teu corpo, que tu não consegue dizer assim, cara, quando é que isso vai parar? E tu começa, desculpa, tu começa a imaginar o que vai te salvar. E aí começa a funilar toda essa condição e tu ver que a única saída é tu desaparecer, sumir, parar com esse momento terráqueo aqui, digamos assim, né, de estar respirando. E aí também creio que, pelo que eu vi dentro do hospital, as emoções mudam, as pessoas entendem mais o que é o sentido da vida, as pessoas entendem muito mais o que é o sentido do amor, e as pessoas aceitam a morte como algo libertador, e não como algo ruim. Claro que ninguém quer morrer como o cara da Matias aqui, que tomou meia dúzia de tiro. Meia dúzia não, mentira, tomou 30 tiros. Metralhado. Metralhado, mas tu quer morrer em algo natural. Pô, fiquei com 90 anos, já vivi, fiz filhos, escrevi meus livros, né, fiz o meu doutorado. Olha o egocentrismo agora falando. Já consegui fazer tudo que eu quis na vida. Algumas coisas eu não consegui porque não vai dar para fazer. Mas chegou a minha hora de ter o desenlace, chegou o meu momento, o momento crucial da vivência de todos nós, que todos nós vamos ter esse momento. Desejo a todos que tenham um momento feliz, singular, né, tranquilo, dormindo. Cara, que coisa melhor que deve ser tu deitar e no outro dia tu não levantar. Tu não tem dor. O problema da morte é nós temos medo da dor. Eu não vou entrar em mortes que eu já estudei sobre dilaceração, esfaqueamento, o cara ser esfaqueado, dar de cara com um caminhão. Claro que isso é horrível. Mas daqui a pouco assim, ó, bota para dormir e o indivíduo tem uma ortotanásia, o momento correto da morte, o momento natural da morte, sem dor, suave, na brisa, aquela coisa toda. Então, falar de morte é um papo muito extenso, né? Eu já estou saindo da eutanásia, não falei nem dos crimes. Na América Latina, o único país que trabalha a eutanásia de maneira correta é o Uruguai. O Uruguai aceita a eutanásia. Eles trabalham isso e o povo respeita. Tem que ter um entendimento de educação, de respeitar a morte. Eu invejo os mexicanos, né, que eles têm o dia lá do Dia de los Muertos, onde os caras vão até o cemitério, tiram, né, os ossos dos que já se foram, limpam, dão brilho e colocam de volta. As crianças aprendem o sentido da morte como algo natural, sem medo. Mas o brasileiro, o que o brasileiro faz? Eu vou lembrar de uma passagem agora que me deixou muito triste. Eu já estudava a morte na época. O time da Chapecoense quer mais desrespeito que esse momento. Caiu um avião, morreu quase todo o time, se salvou 3 pessoas e uma veio a morrer depois. Até tinha um cara que eu admirava muito, que era o Mário Sérgio, foi jogador do Internacional, do Grêmio, um baita do jogador, melhor que Ronaldinho, que Ronaldo, que Messi, um baita do talento, e ele era comentarista na época. Cara, 2 dias depois eu abro o Google, tem fotos, no plural, de jogadores mortos. Quer mais desrespeito com a morte do que você colocar os caras mortos de cueca. Eu não quero ver, daqui a pouco, eu perder um ente querido lá, colocado nessa condição. Então, assim, o ser humano não respeita a morte. A mídia é muito forte, ela quer aquele impacto, ela quer chamar a atenção. E aí, daqui a pouco, o indivíduo está lá. Cara, vamos respeitar a morte. Imagina se nós não respeitamos a morte. Morreu o time inteiro. Pessoal, a nota é, infelizmente, morreu o time todo, caiu o avião, e era isso. A família escolhe se vai liberar entrar, se não vai liberar entrar no cemitério, deu um branco agora. Velório. No velório, e ponto. Mas não, os caras têm que fazer daquilo ali um evento. Tu imagina na eutanásia, onde daqui a pouco vai envolver questões de seguro,
né? Eu caso com alguém, eu sou um milionário, mentira, não ganho coisa nenhuma. E aí daqui a pouco, né? Pá, vou derrubar. Mentira, o psicólogo ganha mal. Pá, o Marcelo, né? Aquela coisa toda, fez um seguro de não sei quantos milhões, né? Vamos falar da Ioki daqui a pouco, né? Que picotou o coitado do Ioki lá, aquela coisa toda. Cara, não tem condição, o ser humano não respeita a morte. Como é que ele vai entender a eutanásia? A eutanásia em países, tem um vídeo no YouTube muito pesado, mas interessante de se ver, na Suíça, de uma mulher que tem câncer, que está disforme, que ela já não se enxerga mais como ela, e ela resolveu e foi aceita a eutanásia dela. Juiz, médico, dizendo, olha, não tem mais cura, vai durar um mês, aquela coisa toda, e ela consegue a eutanásia e ela pede para comer chocolates belgas. O melhor chocolate do mundo não é o suíço, é o belga. E ela come chocolate e aí a eutanásia é feita daquela forma, né, se aplica uma sedação, ela entra em sono profundo e em seguida uma medicação onde vai fazer ela parar. Então é um tema muito controverso, onde a gente começa a pensar na vida inúmeras vezes. Eu estou dando uma palestra, o Calvo não está nem falando. Mas assim, ó, é interessante nós sabermos que quanto mais nós falarmos sobre a morte, termos mais educação com relação a esse tema, nós estamos falando de vida, em dar valor à vida. Eu dizer para o Calvo, Calvo, eu te amo. Né? O Calvo é um cara que me acompanha já, eu estou com 48 anos, eu conheço o Calvo desde os meus 12, 13 anos, e depois com 15 nós realmente nos conhecemos no Marechal Rondon. E é um cara que vai fazer falta, se algum dia eu for ou ele for. Isso é o sentido da vida. É dar valor ao abstrato, ao sentimento, ao amar, ao simbolismo, né? O Jung fala sobre isso, não estudo Jung. Ele brigou com Freud e eu não gosto do Jung. Mas o Jung tem a sua importância. Eu tinha que alfinetar, né? O Jung tem a sua importância toda, né, no simbolismo. E o Freud deveria ter dado atenção a ele, mas ambos são importantes. O simbolismo é muito pesado, é muito forte. Os indianos trabalham essa condição do simbolismo, de entender a finitude, do despertar para um acontecer, que é a morte. Eu vou falar de filosofia agora. Martin Heidegger, um alemão, né, que teve problemas com o nazismo, etc. Em outro momento a gente fala. Mas é um cara que soube colocar no livro Ser e Tempo, não vou buscar agora, e ele trouxe o Dasein, né? O ser aí, o ser para a morte. Quando tu nasce, você está se encaminhando para a morte. Quando tu nasceu, saiu de dentro da mãe, tu começou a crescer, e tu vai chegar num pico e vai começar a morrer. Isso é natural, nós precisamos entender. A gente começa a morrer no momento do nascimento. Ali a gente começa a morrer. Ali já começou a morrer. Mas, claro, né? Nós temos esse cotidiano muito enraizado da soberba, do não aceitar, do não permitir que as coisas são finitas. Eu não sei agora o que seria infinito. O oceano não é infinito. O universo dizem que é infinito. Eu não sei. Daqui a pouco não é também, né? Porque o homem não tem condições. O amor de mãe, eu acredito que seja infinito. Amor de mãe. Pai. Pois é, o amor de mãe deve ser infinito. A mãe se mata pelo filho, a mãe se entrega, né? A condição de salvar um filho. O Lefa está concordando a decisão de quem está sofrendo. Não, eu estou lendo... Estou repetindo já. Teve vários, é legal porque o pessoal está participando, né? A Paty falou que às vezes a família esconde do paciente a real situação dele e não dando a ele esta opção. Isso aí, eu no meu estágio, fiz um estágio hospitalar de 1 ano e meio. Aí, filho. E aí eu entrei numa das supervisões, né, com a minha supervisora, e a gente entrou nesse assunto. Devemos ou não contar o estado real do paciente? Lá naquela época, 15 anos atrás, eu com a minha cabeça de estudante, eu achava que não. Que a gente não deveria dar mais uma carga emocional para o paciente. E a minha supervisora falava assim, não, ele tem direito de saber qual que é o momento dele. Ele precisa saber disso. E naquela época, eu não conseguia entender isso. Eu tinha um bloqueio que eu achava que a gente tinha que preservar um pouco de integridade e de
esperança que ainda existia naquela pessoa, esperança de sobrevida. E aí eu tive alguns questionamentos com ela ali durante as supervisões, né? Fala ou não fala? Fala ou não fala? Hoje eu já tenho uma visão diferente. Eu já tenho a visão de que ele tem direito de saber qual que é a real situação dele, que ele não vai morrer por saber da sua real situação. Ele vai ter tempo de organizar a sua vida. Quando ele ficar sabendo que a vida dele é breve, vai ser breve dali para frente, ele vai ter tempo de se despedir das pessoas, ele vai ter tempo de se reconciliar com quem ele está brigado, ele vai ter tempo de organizar o seu espólio, os seus bens, as coisas materiais, as coisas emocionais, vai ter tempo, com a ajuda, lógico, de profissionais da saúde mental, psicólogos, que é muito necessário neste momento, né, o atendimento ao leito, que é um trabalho sensacional que o psicólogo e a psicóloga fazem, este suporte aos enfermos, aos familiares. Muita gente pensa que psicólogo é só divã e ar-condicionado, nada disso. A gente malha muito nos leitos hospitalares, conversando com familiares, é o teu trabalho, né, Marcelo? Conversando com familiares, não é o meu trabalho do momento, mas eu já trabalhei muito com atendimento ao leito. E é um trabalho muito importante, porque a gente tira as dúvidas, a gente põe aquelas pessoas no chão de novo, para enxergar aquela situação de uma forma mais ampla. Não só enxergar a doença, a dor e a mentira. Vamos enganar ele. Ele vai morrer amanhã, mas ele não precisa saber. Não, ele precisa saber, porque ele tem direito a concluir a vida dele. Já que tu estava dentro da parte da filosofia, vamos filosofar um pouquinho, também não é muito meu chão, mas vamos tentar. A morte, a morte é um momento tão sagrado, né, da vida de todos nós passaremos por isso, que é até injusto a gente vivenciar a morte do jeito que ela é, né? Ela vem de repente, chega a ser até uma fake news. Eu não acredito que eu vou morrer agora, não é o meu momento. Mas com o advento da eutanásia, e não sei se um dia vai ser legalizado no Brasil ou não, porque é um tabu, a gente não está preparado nem para a morte natural, quanto mais para a morte planejada. A gente está muito atrasado em relação a isso. Mas como seria pleno a gente ter condições de vivenciar este momento sagrado, que é a finitude de cada um de nós, né? Da maneira como cada um de nós queira dar, com o destino que cada um de nós queira dar. Tendo a chance de chamar os amigos, tendo a chance de se reconciliar com pai e mãe, com irmãos, tendo a chance de chamar os filhos, dar um último beijo, um último adeus, e permitir que a morte se aproxime da gente de uma maneira muito mais valiosa do que de uma maneira dolorosa. Porque hoje em dia a morte é dor. A gente só enxerga dor na morte. Tem pessoas que não visitam nem seus entes no cemitério, não fazem nada disso. Para eles é dor. E o simbolismo tem que ser outro, não tem que ser dor. Tem que ser uma coisa mais valorosa, tem que ser uma coisa mais sagrada. E eu acredito que isso seja a evolução do ser humano. A gente ainda está evoluindo a passos de tartaruga, mas pelo simples fato da gente ter 12 pessoas nos assistindo agora, é sinal que alguém se interessa nesse assunto, na evolução do ser humano. Calma, deixa eu comentar algumas aqui. O nosso amigo Jane Seschini, mas a família decidindo prolongar a vida com o sofrimento, sim, é de eutanásia aqui também. Não, cara, não é crime, mas ela causa sofrimento ao indivíduo que está ali. Né? Se tu começar a querer estender a vida dele, e ele já não tem mais vida, ele já não vai mais comer bergamota numa praça ou tomar um chimarrão, é de eutanásia. Então a gente tem que... O nosso egoísmo vai querer prolongar a vida do sujeito, mas não é crime, né? É um ato, digamos,
que vai fazer sofrer aquele indivíduo e nós não precisamos disso. O que mais? Eu entendi essa pergunta do Jaime. Ele tá querendo dizer quando não é eu que escolho, é uma outra pessoa que escolhe por mim. Isso não é eutanásia no meu entendimento. Isso é homicídio. Né? Pois é. Mas também não, Cabo. Eu posso falar, porque eu tô com meus slides aqui que eu ministro em aula sobre eutanásia, se o meu computador me liberar. A eutanásia, ela tem alguns pontos, tá? Ela é dividida em 5 tipos de eutanásia. Ativa, passiva, voluntária, não voluntária e involuntária. Quando o indivíduo escolhe matar alguém, estou sendo cruel agora, na verdade, subtrair a vida de alguém é uma eutanásia também. E claro, automaticamente, consequentemente, é um crime. Então é complicado. A Paty fala, pois é, mas o tabu que envolve a morte... Nós falamos sobre gêneros, nós falamos sobre torcida mista, nós falamos sobre qualquer coisa. A morte, ela sempre vai ser um tabu e eu acredito que ela vai morrer como tabu. Acaba protegendo a distanásia em relação à eutanásia. É uma linha muito tênue falar de eutanásia, distanásia e ortotanásia. A ortotanásia é algo liberado, tu vai aceitar o momento da morte. O médico vai até a família e vai dizer, olha, eu fiz o possível para salvar ele, mas não tem mais o que eu fazer agora. A ciência, ela vai até certo ponto. A vida é maior, a natureza é maior. Friedrich Nietzsche, o grande pensador, fala sobre isso. A vida é muito maior que o ser humano. O Übermenschen, falando em alemão agora, é o super além do homem, não é o super-homem, é o além do homem. É aceitar, é ser firme, forte nas condições mais adversas da sua vida. Não é você enfrentar um revólver, um canhão ou alguma outra coisa qualquer dessa forma nefasta, eu posso dizer, mas sim você ser firme nas suas escolhas e aceitar a natureza como ela é. A morte é da natureza e aceitar ela, se o sujeito aceita, ele é um Übermenschen, ele é um super-homem. Ele vai dizer, poxa, eu fiz a vida, as minhas condições, as minhas escolhas, chegou o momento do desenlace, de eu agora partir, dar tchau, por aí vai. Além disso, o Luciano Leff, exato, Moreno, o meu apelido Moreno vai longe, né? O sentido da vida são nossos enlaces com os indivíduos. A nossa amizade no nosso grupo do Rondon, né? Percebemos ao perder um amigo ou mesmo familiar, com certeza, Lefa, eu concordo contigo. O Jaime traz ali, interfere a contração cardíaca pelo bloqueio das bombas de N. O Jaime tá de sacanagem. Ele é farmacêutico e vem falar, né, desse contexto para nós. Jaime, explica melhor, não vou entrar nessa daí. Obrigado, Jaime, para ser exato, falou ali. O François tá reclamando que não conseguiu entrar na live. François, vai ter a próxima. Ele não consegue ouvir. O Abel faz uma colocação muito pertinente. Infelizmente, somos influenciados pelos tabus da cultura judaico-cristã no que se refere à morte. Muitos estão mortos em vida. É verdade. Pois é, exatamente. Parabéns, Abel. É isso aí, o Abel é psicólogo, né? Foi meu colega aqui no HU. Foi meu colega no HU. Incomodava ali o saber dele. Muita gente. Ele é inteligente. O François, falaram que os gregos na antiguidade já aceitavam de forma natural, e é verdade, a eutanásia. Está correto. Que a mesma foi incorporada ao direito romano e que os conflitos surgem pela religião. Ele está copiando da internet isso daí, né? Sim, François, com certeza. Os gregos foram os primeiros... Cadê o François? Não conseguiu voltar. Deu estresse aí. Os gregos entendiam essa condição de eutanásia, do desenlace, da morte. O próprio Nietzsche estudou muito, bebeu desta fonte para poder escrever a obra dele e com maestria trouxe realmente. Eu sou fã de Nietzsche, né? Então tem que levar o cara. Essa condição da morte e saber que o momento final da ortotanásia é aceitar que o cara parou de respirar e não tentar fazer uma ressuscitação é o mais correto. É eu fazer o cara sofrer mais uma semana pelo meu egoísmo de querer ver ele. Não, eu tenho que aceitar que o meu sofrimento agora, daqui uma semana vai ser o mesmo. Então vamos deixar, não mexe, deixa como está, deixa as coisas fluir da maneira que... A Paty Almeida fala, pois é, sobre o tabu, né? O tabu envolve a morte, acaba
protegendo a distanásia em relação à eutanásia. Putz. Travou. Na verdade, o que ela quis trazer... Aí o Jaime explicou ela ali. Não, é bem essa explicação. Eu falei antes até. Muitas vezes essa diferença muito fina com relação à eutanásia e à distanásia, e a própria ortotanásia, as pessoas querem disputar com a morte. Cara, a morte é muito mais forte que nós. Eu vou fazer mais uma propaganda, chamado Morte Crios. Se quiserem ver, a minha filha tem os livros. Na verdade, ela se apaixonou pelo menino que escreveu, um gurizão, 19 anos, bonitão, aquela coisa toda. Ele desenhou a morte em quadrinhos. É sensacional, tá no Instagram. É uma forma lúdica de falar sobre a morte. E o guri, é um menino, teve sacadas sensacionais. Ele debocha da morte. Ele desenhou a morte, e a morte, ela diz assim, ela fala inúmeras vezes: pá, mas vocês falam mal de mim, eu venho ajudar vocês, etc. Eu faço parte da vida. E tá certo, faz parte da vida de alguma forma. Né? Não dá para ir contra essa condição. Quem quiser procurar, chamado Morte Crios. Tá no Instagram, não sei se tá no Facebook, eu não gosto do Facebook, mas no Instagram tá, são 3 livrinhos sensacionais que tu lê e dá risada, e é o que acontece na vida real e a gente não gosta, mas brincando a gente aceita, então é bem interessante. A Raquel GF77 também dá uma sugestão de leitura, Histórias Lindas de Morrer, da médica Ana Cláudia Quintana Arantes. A Ana, essa médica, né, ela realmente escreve bons livros sobre a temática, e ela é uma estudiosa de bioética também. Então, eu também recomendo. Ela trabalha com pacientes terminais. Eu queria fazer uma propaganda desse livro aqui. Eu comprei 2. Esse livro aqui eu vou dar para uma grande pessoa, uma pessoa que entende, que gosta de cuidado paliativo. A Silvia está falando em cuidado paliativos ali agora. Uma pessoa que entende da morte, que gosta muito do tema, e eu comprei 2, eu comprei o segundo agora, e eu vou mandar para essa pessoa via... mora por aí e tal, e eu vou mandar para ela. É um grande amigo, um grande amigo, que gosta dessa condição, mas ele não pode, a área dele é outra, e ele não vai querer falar de mim lá, tu vai me... Assim, não, eu sei que tu gosta de cuidado paliativo, falava mal de mim ainda e dava risada, mas estou mandando para ele, ou para ela, não sei, né, daqui a pouco. Parabéns, então, um amigo do Marcelo ganhou um livro aí, ó. Ganhou um livro, né? Vamos sortear alguns livros e canecas, o Eduardo Maia vai preparar algumas canecas aí. Sim, estamos preparando, e vamos falar sobre essas condições todas. Voltando aqui, cuidado paliativo. O François ia participar conosco aqui ao vivo, mas ele está mandando mensagem, né? Ele está colaborando por texto. Pessoal, então... infelizmente, a internet nos derruba, a internet é contra nós, né? A gente está começando agora, pô, deixa rolar, não faz essa condição toda de fazer o François cair. O François é um livre pensador, é um cara inteligentíssimo, na sala de aula, lembrando dele, né, Calvo? Era o cara que pensava mais que nós não entendíamos ele de alguma forma, e o cara hoje está aí, né, nos ajudando. O Jaime Seschini traz a profissão do agente funerário. Cara, isso é algo que eu admiro. É um indivíduo que, se tu pegar um agente funerário para falar das mortes que ele viu e dos enterros que ele participou, olha, ele vai contar coisas surreais que nós não participamos, e ele vai entender muito mais que nós, que somos da literatura. Mesmo trabalhando no hospital, o cara sentiu, como eu tenho um professor de filosofia clínica, que me deu aula há muito tempo atrás, o professor Hélio Strasburger, ele dizia: Marcelo, a morte tu tem que estudar ela até o osso, sentir ela naquela condição sublime, o máximo, para você saber realmente o que sente o outro, se colocar, a empatia. A palavra empatia é o que mais traz, né? A gente não se coloca no lugar do outro, por mais exercício que nós podemos tentar fazer, a gente não consegue fazer de alguma forma. O Cristiano fala ali... Existe a profissão de necromaquiador.
que são as pessoas que maquiam, né, o defunto ali, o cadáver, é muito legal esse trabalho. Inclusive tem um necromaquiador que está participando do Talk Flow. Vão ali no YouTube, procuram Talk Flow, que é um podcast, e tem um dos episódios é com um necromaquiador. Eu assisti todo, é muito legal. Aí o rapaz lá que apresenta o podcast perguntou assim, cara, por que é tão necessário um trabalho de necromaquiador? Olha! Aí ele falou assim, cara, é muito importante porque é o adeus dos familiares. Não é para o defunto que está indo embora. Não é para aquela pessoa que está indo embora que importa o trabalho dele. São para as pessoas que ficam. As pessoas querem ficar com uma boa recordação. Então, em ver ali o seu defunto no caixão todo esgualepado, né? Pálido e destranchado. Aqui, ó, ver aqui. Todo arrumadinho. É lógico que eles vão... O Lefa tá falando que o cunhado dele é necromaquiador. Tem certeza, Olha aí. Olha aí. E é um trabalho onde existe muito preconceito em volta, né? Porque com certeza. A pessoa toca nos cadáveres, maquia, joga o olho para o lugar de novo. Então ali ele falou de vários casos, pessoa que levou um tiro, que se suicidou, ou pessoa que sofreu um acidente de trânsito, que teve afundamento craniano. Então o cara faz um trabalho de pedreiro ali, né? Sim. É engraçado o que tu traz agora, me remete a algumas coisas, né? As pessoas têm... Eu lembro daquele filme, vamos brincar um pouco agora, o Candyman. Lembra? Era um negão forte que chegava na frente do espelho e te falava Candyman 3 vezes e ele aparecia e te levava, né? Te matava. Cara, se disser pra mim assim, Marcelo, se tu falar o nome de alguém que morreu 3 vezes na frente do espelho, cara, eu saio correndo agora e falo o nome do meu pai. Se tu falar o nome do cara, Candyman, o nome da pessoa, eu vou falar. As pessoas têm um medo da morte. Ou daqui a pouco, assim, de tocar no presunto. Vamos brincar mesmo, vamos tocar no presunto. Tem nada demais, é um corpo. Né? Já não está mais ali a pessoa, infelizmente. Mas o último adeus, eu lembro do meu avô quando morreu, eu não conseguia entrar. E quando for enterrar, eu falei, não, deixa eu tocar. Eu tive que ir lá e tocar no velho. E dizer, velho, tu fez muita coisa por mim, me ensinou muita coisa que eu não vou contar agora, nem posso, seria incontável, assim. Então, assim, a morte é incrível, tu transpõe algumas barreiras que todos nós temos e é pertinente, e é compreensível essa condição toda. Eu estou intrigado aqui, Bianca Gabrielen. Na verdade, eu ministrei aula segunda-feira e eu falei para alguns alunos que eu tinha uma live falando sobre morte. E ela falou, aluno não ganha aquele do Capitão América, morre uma lenda, que eu levei, é uma história em quadrinho que fala sobre as fases do luto, uma bela história. E ali, quem escreveu a história foi um cara, veja bem, que perdeu o filho. E ele teve as fases do luto e um médico explicou para ele o que ele estava sentindo. E ele resolveu homenagear o filho numa história, porque ele é desenhista e tal, roteirista, do Capitão América morre uma lenda. Eu não vou conseguir buscar aqui agora, tá no meu arquivo ali e tal. E eu levei para eles e mostrei, ela quer que eu dê agora, morre uma lenda, para quem falou, etc e tal. Mas é uma bela história, recomendo, em quadrinhos, lúdica, que você vai entender as 5 fases do luto, da negação, a raiva, a depressão... Desculpa, a barganha, a depressão e a aceitação. O cara homenageou o filho fazendo uma história onde o Capitão América, o super-herói, morreu e ele homenageou o filho nessa condição toda, onde cada super-herói vai entrar nessa fase do luto sensacional. Algumas pessoas acham ridículo, mas assim, para você colocar um tema de maneira lúdica, como a morte, não tem algo melhor. Para você colocar um tema falando sobre morte para o 2º grau, não existe algo melhor do que um quadrinho, do que uma HQ, do que a cultura pop, que é o que nós fazemos aqui falando sobre morte, psicopatia, serial killer, e nossos temas são só esse tipo de questão obscura que existe por aí. Calvo, o que mais, Calvo? A gente já se passou. Só concluindo, então, ali sobre o cunhado do Lefa, né, o nosso amigo Luciano, advogado, parabéns a todos os advogados que hoje é o seu dia. Então, ele é necromaquiador, né, Lefa? Tu nunca tinha falado para nós isso. Mas
mas é um trabalho muito importante, cara. Eu enxergo o necromaquiador como a pessoa que dá um colorido na morte. É isso que eu enxergo nessa profissão. Porque a última imagem ali no velório da pessoa que vai embora é a que vai ficar para a eternidade na memória de todos que ficaram vivos. Então, a pessoa quer ter a melhor imagem possível. Então, aquilo ali é fundamental para a pessoa fazer a cerimônia de encerramento. Eu estou agora entregando para a Terra novamente este meu ente querido. E ele está indo embora e eu estou ficando com uma boa imagem dele, com um bom simbolismo dele. Porque a gente é um ser simbólico, nós vivemos através dos nossos símbolos. Então, se o necromaquiador faz um bom trabalho, as pessoas vão embora daquele enterro, daquele velório, de uma forma serena. Elas vão até, não digo feliz, mas a dor diminui. Elas vão embora assim. Já aconteceu isso na minha família. Ah, tu viu como a defunta estava serena, como ela estava com uma boa coloração? Eu já vi esse tipo de comentário entre meus parentes. Então, isso aí é resultado de um trabalho de um profissional, que a gente tem que valorizar muito. Enfim, né? A morte, ela não é uma coisa boa, ela não é uma coisa que a gente quer que chegue logo na vida da gente, né? Mas quando ela chegar, que seja da forma menos pior possível. Né? Da forma menos sofrível. Clarissa Martins, deve ser minha aluna também. Também quero o livro, senhor. Tá bom, vamos ver. O contato com a prática ensina vários temas de forma mais completa e intensa. Pati P. Almeida. Cristiano François, Cristiano, vamos gravar, vamos fazer uma próxima, com certeza. Clássico esse filme do Sam Raimi. Não sei quem é, explica melhor aí. Aceitação, Luciano Lefa agradecendo, que valeu. Tu vai ter que explicar isso aí, Lefa. Né? O teu maquiador na família, a gente quer saber mais detalhes. Pessoal, é muito tema. Tá? Dentro da morte tem muita coisa para se falar, muita coisa que eu já presenciei, ainda tem muita coisa que eu quero ler e eu não consegui achar. O Calvo é um parceiro, infelizmente o François não conseguiu entrar. Eu queria o François falando. Ele tem uma temática, ele ia ser mais desafiador. Não é um canal oficial, porém ele é licenciado pela nossa aprovação. E aí a gente ia poder ter mais articulações aqui, mas já valeu, o Jaime está falando, ele valeu piazada, é isso aí mesmo, uma pirralhada, uma piazada, que está tentando trazer um pouco de cultura pop para as pessoas e entender um pouco sobre temas mais complexos e não muito aceitáveis durante no nosso cotidiano social. E a morte é um deles que é um tabu para o resto da vida. Se alguém quiser entender um pouco mais, eu recomendo o livro do Freud, Totem e Tabu, onde o Freud traz toda essa condição da morte de maneira singular, oceânica. O meu filho que gosta de falar... como é que ele fala? Esqueci agora. Não é exemplar, é um termo mais além até. Ele fala... esqueci agora, me deu um branco. Murilo, desculpa, o pai esqueceu. Mas assim, que realmente tu entende o que é o respeito pela morte. E a eutanásia, dependendo da situação, nós precisamos avaliar e respeitar o contexto. Se o indivíduo quer morrer, eu acho que podia ter uma condição de avaliar essa condição toda e deixar ele ter o desenlace e não seguir sofrendo. Mas aí envolve muitas questões jurídicas, sociais, religiosas também. Pô, eu que sou da teologia também, estou estudando lá com o professor Yuri, me ensinando muito nessa condição toda. Tem que ser avaliado melhor, então é muito difícil, muito complexo e subjetivo também. Mas faz parte, né? E nós falando um pouco sobre morte, um pouquinho que seja, nós estamos entendendo um pouco da vida. Hoje o Marcelo está aqui, amanhã é o meu filho Murilo que pode estar aqui ministrando uma aula, fazendo esse bate-papo com o Calvo, ou com o filho do Calvo, com a filha do Calvo, por aí vai, e dar sequência a essa condição toda. A questão é o social, é o ser humano, é o viver, é o acontecer. Eu estou falando de Michel Foucault agora, estou lembrando de alguns livros dele, onde o ser humano é mais importante que tudo, né? Ele está além. E a morte, segundo Martin Heidegger, um filósofo sensacional, é o Dasein, é o ser em si.
o ser aí. O ser que nasce para a morte. E isso não é ruim. É ele se preparar e dar valor a cada sentido. A cerveja que eu devo tomar com o Calvo semana que vem, que nós estamos preparando um podcast ao vivo na casa dele, e todo mundo está vacinado, tá, pessoal? Não vão sair falando, vamos fazer um podcast, não estão vacinados, estamos vacinados sim. Isso é o ser aí, é o sentido da vida, é o complexo, é o abstrato, é o sentir, é o intuir, é o amar, e ao aceitar a vida como ela é. Creio que seja isso por hoje, né? Já estou me estendendo. Feito, meu velho. Da religião, da teologia. Hoje, 1h10. Infelizmente, o François não pôde participar. Eu falei demais, que é um tema que eu amo falar sobre finitude e morte. Calvo, mais uma vez, obrigado pela parceria. Cara, tu é um cara especial na minha vida. Filhos de militares. A mesma conduta, a mesma condição de pensamento, 2 psicólogos, quem diria que eu ia fazer psicologia? Eu aceitaria que tu fizesse, mas eu ia duvidar muito ainda. Pessoal, obrigado por todos que participaram e os que vão ainda assistir a live após. Visitem o canal do Calvo lá, Adriano Calvo. O Adriano tem uma banda de rockabilly, que faz cover de Cascaveletes, uma banda sensacional dos anos 80, que eu tive o prazer de conhecer. Calvo, faz uma propaganda aí, por favor. Fazer a propaganda, então, das minhas redes sociais, das bandas. Quem tiver interesse em conhecer o trabalho de Cascaveletes que a gente faz, a banda Capitão Jararaca, entra lá nas nossas redes. A gente faz um rock também mais contemplativo, um rock muito bem estruturado, a banda Code 27, Code 27. Entrem lá nas nossas redes, que vai ter um trabalho bem feito, com muito amor, que a gente está entregando para vocês. Para concluir a minha participação, eu peguei o nome aqui do rapaz, necromaquiador, é o Miguel Carlos. Quem tiver interesse em assistir o podcast, ele deu uma entrevista de 2 horas para o A Deriva Podcast. A Deriva Podcast, Miguel Carlos. Assistem, eu assisti todo. O cara tem histórias sensacionais sobre a relação dele com a morte e faz com que a gente enxergue de uma outra maneira a morte. Eu gostaria também de deixar uma meta, Moreno, para as nossas próximas lives, para a gente poder sortear as canecas que tu falou aí e alguns outros brindes para as pessoas. A gente já teve picos de 27 pessoas nos assistindo ao vivo. A gente podia botar uma meta de 30 ou 35 pessoas, né, ao vivo. Se a gente conseguir bater essa meta, acho que dá para sortear alguns brindes para essa galera aí, né? Não, eu vou abrir o jogo, tá? Pessoal, a próxima live vai ter uma canequinha, não tipo essa, é de porcelana, etc e tal. Mas sem meta nenhuma? Não, 20 pessoas, não precisa tanto, cara. A gente tá lá, a gente tá tranquilo. Após, né, tem muita gente verificando as lives e chega a 300, 350. A ideia é se divertir, né? A gente tá se divertindo, falar com o Eduardo Maia, que é um cara também que tem um Instagram, sigam ele lá. Eduardo Maia, ele é fotógrafo, tem um belo trabalho, entende muito de fotografia e faz toda essa parada para nós aí. E nós vamos começar a sortear algumas canecas, camisetas, a próxima live já vai ter, sobre o tema assinado, né, com o seu nome e com o nome do tema, a data e com a foto também. Então vai ser uma certa surpresa que nós estamos fazendo aí e vai ser bem interessante. O Calvo já adiantou toda a surpresa, né? Então eu estou abrindo o bojo agora. Tu tinha falado? E aí eu estou abrindo para vocês. Então a próxima vai ter aí, quem estiver participando da live, nós vamos verificar e aí vai ser feito um sorteio logo após, 1 hora depois. Vamos colocar lá no Instagram, marcelofranco.pc. Eu acho que é isso, né? Eu nunca decoro meu Instagram. Um abraço. E aí nós vamos colocar o vencedor lá. Calvo. Essa live vai estar postada daqui a algumas horas no YouTube, através da página Psicobreve. Lá vocês conseguem assistir também as outras lives. Quem quer assistir em uma outra plataforma, né? Porque o Insta limita um pouco a transmissão para televisão, através do Chromecast. Então,
pelo YouTube a gente consegue fazer essa transmissão. Então lá tem todas as nossas lives. Este é o nosso 6º encontro. Então na página Psicobreve tem um balãozinho assim como o avatar da página. Vocês encontram todas as lives e podem também curtir, comentar, fazer perguntas, sugestão para as próximas lives, que a participação de vocês é fundamental para que a gente prossiga, né, o nosso singelo trabalho aqui de descontração e informação através da cultura pop, psicologia e filosofia. Pessoal, e críticas também, eu adoro crítica, xingamentos, pode ficar à vontade lá que o Calvo segura a bronca, é tudo com ele. Pessoal, até a próxima, valeu Calvo, um forte abraço e... Obrigado, Abel, Pati, Raquel, Franz, Lefa, esses foram os nomes que eu consegui anotar, valeu a participação, Jaime, um abraço. Jaime Sesquini, Jaime. Abração, galera, até a próxima, fomos, tchau Calvo, fui! Abraço!